Foi assim. Muito legal. E você tava já nas ciências políticas nessa época? Ciência política? Não, eu ainda estava fazendo cursinho. Eu sou muito ruim de fazer prova, muito, muito ruim. E eu fiquei 2 anos e meio fazendo cursinho para passar em alguma coisa. E o que eu passei foi ciência política, porque eu queria ou jornalismo ou relações internacionais. Na época estava bem famoso. E aí, ciência política, a grade é bem parecida com relações internacionais, só que é a prima pobre, né? Ninguém quer fazer no Brasil, é um curso novo. Apesar de nos Estados Unidos ser bem famoso, né? Barack Obama fez, enfim. E aí eu passei, fui pra nota de corte era mais baixa. Eu falo isso porque é real, assim, não tô zoando. A gente não sabia na época. Tava muito... Era altíssima, a nota de corte era nota de altíssima, corte, porque tava muito em alta fazer. Mas Exato. a gente não sabia naquela época, mas a Malu, ela é disléxica. Eu tenho Então um problema tem... de aprendizado. Eu tenho um distúrbio de aprendizado. É como se o meu cérebro usasse outros caminhos não tradicionais para chegar às mesmas soluções e respostas que uma pessoa normal. Então, tem algumas habilidades que eu tenho, por isso, mas tem algumas coisas que eu sou ruim. Então, eu tenho uns erros de português ridículos, assim, que todo mundo fala, nossa, essa menina troca o F por V. Umas coisas muito banais mesmo. E a leitura é uma coisa difícil para mim. Eu sempre brinco, né, que na hora do Enem, agora tem aquela prova enorme, né? Foi o primeiro ano daquela prova enorme, e aí sempre os professores falavam, leia a prova completa e depois você venha respondendo as que você mais sabe, as que você sabe de forma muito rápida, fácil, e depois você volta para resolver as mais difíceis. Eu nunca terminei de ler a prova. Você não conseguia ler a prova inteira. Não, e parece... Depois a gente veio a saber disso. Muito tempo depois que ela se formou. Que foi aí que a gente descobriu essa questão da dislexia. Na verdade, faz uns 3 anos só que eu descobri que eu sou disléxica. Isso é na leitura e na escrita. E eu tenho algumas outras habilidades que a dislexia me dá. Tipo, Não, tem vantagens. Tem vantagens Tem um ponto também. interessante. Mas isso do Enem é porque a pessoa que tem dislexia, ela pode pedir ou para ter 1 hora a mais de prova, se eu não me engano. Ou ela pra pode... alguém pra ler. ajudar a ler. Exatamente. Né? Fiquei sabendo disso daí. Então, se tivesse isso na época, talvez o resultado fosse radicalmente diferente. Mas acabou que foi muito bom. Porque ela fez ciência política e não se via trabalhando com isso. Sim, exatamente. Tinha amiga dela estagiando com o Eduardo Cunha na época. A gente falou, poxa, tá complicado, né? Essa carreira na ciência política. É quase entrar pra máfia. Não dá. Aí a gente Você tá pensou... bem melhor, hein? O que a gente faz, então? E eu já tinha um site que ela criou. Falei, vamos criar uma franquia do meu site. Porque, afinal de contas, a gente olhou franquia pra abrir na época. Olhamos, por exemplo, Cacau Show, era R$500 mil. Pra vender chocolate, ela gostava de falar de saúde, de lifestyle, né? Então não casava muito. E além disso, era muito dinheiro para ser investido em um único negócio em um tempo onde o Brasil, não que ele tenha saído da crise, mas estava com uma crise muito séria também. Sim. Não ia dar esse retorno do investimento tão muito rápido. provavelmente não. Era no Rio de Janeiro, a gente falou com outros franqueados, estava uma época difícil, muita gente querendo repassar a franquia. Então falei, esquece franquia e vamos criar um site. E aí você começa a escrever para o site. Só que a gente não sabia da dislexia ainda. Então, o melhor não era escrever, né? Ele escreve bem, só que tinha que revisar. Bem até, mas é mais difícil pra mim, demora mais, né? Então, não faz sentido. Mas você gosta? De escrever? Não é uma coisa que me dá prazer. Não, eu até gosto, mas demora se não tiver pressão. E quando a gente tá falando de trabalho, sempre tem pressão, né? Não existe isso. Sim. Então...